quadro Pauta do Dia está de volta. E aqui você fica sabendo sobre os temas mais buscados na internet, de acordo com o Google Trends. Quem nos acompanha já sabe que é aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo específico tem sido pesquisado. E entre os temas mais buscados no Google hoje está uma notícia relacionada à violência contra a mulher. O que a gente vê, infelizmente, muita frequência atualmente. Nós vamos conferir aqui a tela do Google Trends. A pesquisa por notícias sobre a denúncia da cantora Naná Damasceno contra o ex-marido, também cantor Rodriguinho, ficou em alta, como a gente mostra aqui na tela. As acusações de agressão chamaram a atenção dos internautas. E você acompanha nessa outra tela aqui que entre os assuntos relacionados à busca estão agressão e polêmica. E agora, para falar sobre a violência contra a mulher, eu converso com a advogada Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e com a psicanalista Renata Bento, que é assistente técnica em processo judicial. Boa noite, doutora Patrícia, doutora Renata, muito obrigada por aceitarem aqui o nosso convite para vir falar desse tema que é tão importante. E, infelizmente, doutora Patrícia, é muito recorrente, não é mesmo? Sim, infelizmente. Bom, boa noite a todos e todas, os espectadores, ouvintes aí da TV Justiça. É triste estar aqui para falar, mas eu acho que quanto mais eu falo, mais eu me convenço de que falar é fundamental. Falar sobre isso é fundamental, então parabenizo qualquer iniciativa que a mídia tenha de colocar isso na pauta, porque a percepção que eu tenho é que as mulheres acordando, entendendo que são vítimas e que há meios e que há saídas e que a justiça funciona, isso é o antídoto, isso é o que a longo prazo pode mudar esse cenário. Então, vamos continuar falando. É triste ter que falar, mas precisamos falar. Pois é, e os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, eles mostram que a cada dia cerca de 600 mulheres sofrem algum tipo de agressão no Brasil. Como é que vocês analisam esse número aí, doutora Renata? Bom, acho que isso só mostra cada vez mais o quanto que a gente precisa falar a respeito disso, porque se isso está podendo ser colocado em evidência, é justamente porque isso existe e a gente precisa dar voz, quer dizer, esses números, na verdade, são vozes que foram caladas, são vozes que precisam ser ouvidas, são mulheres que estão aos cacos, né? Então, eu, como psicanalista, eu lido justamente com esse outro lado, né, que é juntando os cacos, né, ajudando a recuperar um pouco da autoestima dessas mulheres. Então, infelizmente, a gente tem um número altíssimo, mas também a gente tem, de um outro lado, as pessoas podendo falar a respeito disso, que é a única coisa que vai poder, de fato, ajudar a gente a seguir em frente. E que análise a senhora faz desses números, doutora Patrícia? Estatística, né, é sempre uma faca de dois gumes. Estatística sempre pode ser lida por vários vieses, né? Esses números, bom, primeiro que a gente tem que partir da premissa de que há uma imensa subnotificação nesse tipo de delito e esse tipo de conduta de agressão já parte aí de uma situação em que muitas, a grande maioria das mulheres não denuncia. Então, a gente tem que estimar um número muito superior. Quer dizer, isso são aquelas que tiveram coragem, foram recebidas pelo sistema, que foram acolhidas. Agora, a subida de um número, ela sempre pode indicar duas coisas. A primeira é o aumento da ocorrência daquela prática, a segunda é o aumento da notificação, o que é bom. Então, aqui faço coro a doutora Renata de que esse número não é um número, né? Esse número são pessoas, são seres humanos, são vozes, e é importante mesmo que elas denunciem, que elas recorram ao judiciário, que elas acreditem que a polícia e o judiciário e o Ministério Público podem ajudá-las, e portanto, é bom que haja tantas denúncias, não é bom que haja tantas agressões, naturalmente, mas é bom que haja denúncias, que as mulheres estejam saindo dessa imobilidade, que obviamente não é culpa delas, desse silêncio, né? Estejam rompendo o silêncio. Isso salva a vida delas, né? Doutora Renata, e quando a gente fala em agressão, geralmente as pessoas pensam em agressão física, mas não é só isso, né? Quais são os tipos mais frequentes de agressão? Sim, existe também, além da física, né, tem a verbal, tem a agressão sexual, tem a agressão moral, ainda tem a patrimonial, né? Na verdade, todo esse tipo de agressão, né, quando chega ao consultório, quando a gente chega a conversar com essas mulheres, elas estão muito debilitadas, né, porque elas acreditaram
em algum tipo de sedução, em algum tipo de romance, algo que mexeu profundamente com elas e que, de alguma forma, isso foi quebrado, né? Então, essas agressões, elas causam, na verdade, uma enorme vergonha nas mulheres, né? Então, acho que o que é comum em todas essas agressões, né, que a gente está aqui falando, é justamente a vergonha. E além da vergonha, doutora Renata, que tipo mais de prejuízo isso traz para uma vítima? Olha, os prejuízos são muitíssimos, porque a gente está falando de uma pessoa justamente que tem questões relacionadas à autoestima, né? Então, e essas pessoas, né, os agressores, eles mexem diretamente com a culpa dessas pessoas. Então, é como se eles fossem, assim, uns predadores da culpa. Eles trabalham em cima disso. Então, bom, até o suicídio pode existir, inclusive, né, quando a gente fala de uma parte mais trágica ainda. Mas as mulheres deprimem, isso leva ao aumento de ansiedade, isso leva a angústia profunda, isso leva a um embotamento muito grande, né? E tudo isso faz com que a mulher tenha dificuldade em denunciar, porque junta tudo isso com isso que eu falei agora, que é a questão da vergonha. Então, elas ficam realmente debilitadas, elas ficam tentando entender onde foi que eu errei, será que a culpa é minha? Né? E, na verdade, não é por aí, né? Porque existe, a gente deve falar isso aqui ainda algumas vezes, mas existe um ciclo de violência, né? Onde, primeiro, existe um aumento de tensão do agressor, né? O agressor ele começa a brigar, ele fica irritado, e isso vai aumentando até chegar, de fato, na segunda parte, que é a violência em si, né? Onde ele parte para essa violência, que pode ser a agressão física, no caso. É importante ressaltar uma coisa: a agressão física, ela deixa uma marca no corpo, muitas vezes, né? Mas a agressão verbal, ela não é vista no corpo, não existe uma marca. Então, ela fica uma marca interna. Às vezes, fica mais difícil de comprovar esse tipo de agressão, né? E aí, por fim, existe o arrependimento. Nesse ciclo, existe o arrependimento, onde o agressor ele retorna a esse número 1, né? Que é justamente o aumento da tensão. Então, fica nesse ciclo. E a mulher acreditando, né, justamente que ela vai poder consertar isso, que onde é que foi que ela fica confusa, né? Esse agressor, ele confunde a parte emocional da mulher, mais sensível, tentando fazer um relacionamento, né? Então ela começa a se questionar muito, e é nesse questionamento que ela se perde muitas vezes, e às vezes a situação fica muito ruim. Muitas vezes é até difícil para a própria mulher acreditar que é vítima de uma violência assim, né? Agora, doutora Patrícia, a gente, desde 2006, conta aí com a Lei Maria da Penha, que é um marco no combate à violência contra a mulher. Ela trouxe uma maior visibilidade, mudou a forma como as pessoas antes encaravam a violência doméstica? Eu acho que sim, eu acho que ela não é uma solução mágica, né? A lei nunca é uma solução mágica, sobretudo para problemas que estão entranhados num sistema cultural, né, patriarcal, de dominação, de distinção de gênero, tão antigo quanto a nossa sociedade. Mas eu acho que ela é um marco importantíssimo, tanto pelos efeitos práticos que ela propiciou, as medidas protetivas, por exemplo, mas também por esse efeito simbólico, porque ela nomeou, né, que é o que aconteceu depois com o feminicídio, né, o que não tem nome, não se consegue reconhecer, não se consegue então combater. Então, na hora em que essa violência tem um nome, e esse nome está associado a uma gravidade, esse nome está associado a uma repulsa, você sofreu uma agressão, Maria da Penha, quer dizer, isso tem consequências jurídicas mais radicais, mais severas, né, isso tem penas mais altas, mas isso também passa a ser visto pela sociedade como um tipo diferente de agressão, como um tipo que merece uma atenção especial. Então, acho que a Lei Maria da Penha é um marco, ela é considerada a terceira melhor lei de proteção das mulheres do mundo, e é claro que ela precisa ser aprimorada, como toda obra humana, né? Sempre precisa, e precisa, sobretudo, ser implementada. Mas eu sempre gosto de destacar, em todos os lugares em que eu falo,
o quanto ela já é útil, o quanto ela já é efetiva, né? Muitas vezes a gente foca ali no que não funciona, e eu acho que essa crença um pouco de que nada funciona, de que a polícia não vai me ouvir, verdade, nós temos aí um problema, muitas vezes no atendimento policial, tem tudo isso, mas por outro lado, existe todo um esforço do Estado em prestar esse atendimento, esse acolhimento, Ministério Público, polícia, judiciários, tudo funciona sim, em grande medida. E é preciso que as mulheres confiem nisso, para terem coragem de romper a vergonha, como a doutora Renata falou, e também o medo, né? Porque eu acho que essas duas coisas ali realmente disputam na mulher, né? A vergonha é um traço marcante, né? Uma mulher, ela quer dizer, meu marido me ama, eu sou a rainha dele, sou a princesa, não quero dizer, né? Sou ofendida, sou humilhada, isso é extremamente humilhante, mas há também o aspecto do medo, né? Há homens efetivamente violentos, fisicamente violentos, perigosos, e as mulheres têm medo, muitas vezes, de denunciar, de conseguir uma protetiva, mas que não vai efetivamente proteger. Mas o silêncio não é a solução nunca. Tolerar, baixar a cabeça, apaziguar, botar panos quentes, não é a solução. Então, a Lei Maria da Penha, ela é um marco importantíssimo, nós temos que enaltecê-la, cultivá-la e agradecer a Maria da Penha que nos deu essa... né, que nos proveu dessa legislação, né? Foi por causa dela, dessa mulher que foi vítima de duas tentativas de feminicídio, que nós hoje temos uma legislação protetiva. E o fato de ter dado um nome à violência, doutora Renata, como disse aqui a doutora Patrícia, ajuda que as mulheres aí elas tenham mais coragem e tenham mais força para poder vencer o medo da vergonha, o medo de novas agressões e denunciar? Isso que a doutora Patrícia falou é fundamental, dar nome, né? Porque quando você dá nome a uma coisa, ela passa de fato a existir. Então, se a mulher que sofre a violência, aquilo fica no ar, aquilo ela pode imaginar que poderia ser alguma coisa normal da relação, agora tem um nome, né? Isso se chama agressão. Você está passando por isso. Então, é fundamental, de fato, nomear. E nomear também os sentimentos, nomear também aquilo tudo que está passando dentro dela. É isso que vai justamente clareando a cabeça da mulher para que ela possa tomar coragem, né? Porque, de fato, o medo é muito grande, porque o agressor, ele inibe, né? E ele vai deixando a mulher cada vez mais enfraquecida, porque ele vai destruindo a autoestima dela, né? Então, uma outra coisa importante também é essa rede de apoio, né? Porque, às vezes, a mulher, ela não tem coragem de denunciar e tudo mais, porque ela não consegue falar nem para quem está próximo dela, para a família ou para uma colega, uma amiga. Então, essa rede de apoio também, muitas vezes, é fundamental para que essa mulher consiga chegar até a denúncia. De fato, o silêncio não é a solução. A gente precisa falar disso, a gente precisa denunciar quando isso acontecer. Pois aí, os dados do anuário também mostram que a cada dia 3 mulheres perdem essa luta aí contra a violência e não sobrevivem. Doutora Patrícia, a senhora já antecipou aqui a questão da lei do feminicídio de 2015. Isso tem ajudado no combate a esse tipo de crime? Eu acho que isso é uma peça importante, mas é um quebra-cabeça gigante, isso é uma pecinha, né? Não se pode ter expectativas, como eu já falei, de que a lei penal, sobretudo uma lei que aumenta uma pena, porque a lei do feminicídio basicamente transforma o crime de homicídio praticado contra a mulher por razão de gênero, em situação de violência doméstica, ou misoginia, por outra razão, enfim, mesmo que não de violência doméstica, mas razões de gênero, transforma isso num homicídio qualificado. É isso que a lei do feminicídio faz. Bem, isso por si só, honestamente, eu sou um pouco cética quanto ao efeito imediato disso, né? Pensando que um homem não vai ponderar, e de fato esse é um crime bastante irracional, né? Muitas vezes o homem sequer se preocupa em fugir, se preocupa em se esconder. Eu acho que um homem não vai ponderar, agora o homicídio é qualificado, então não vou praticá-lo, né? Antes eu tinha uma pena de 10 anos, então iria praticá-lo. Agora que a pena é de 20, não vou. Eu não creio que exista esse cálculo racional. Mas eu acho que o efeito simbólico, tanto para nomear, para dizer, olha, isto é intolerável, isso não é homicídio privilegiado, isso não é homicídio passional, isso não tem aquele glamour do matar por amor, não, isso é hediondo, isso é repulsivo, isso é intolerável. Eu acho que dá esse peso para o crime de feminicídio
esse nome é muito importante. E também explicar para a sociedade que esse é um crime, de fato, hediondo, intolerável. Por quê? Porque o feminicídio, ele sempre foi, quando não existia ainda essa lei, não existia o nome feminicídio, o tal do homicídio passional, falava recentemente do caso Ângela Diniz e Doc Street, né, um caso aí de feminicídio famoso, mas ele se misturava um pouco com isso, né, com o passional, com o amor, com algo que de certa forma abrandava a percepção da sociedade a respeito dessa prática. E eu acho que deixar claro que isso não tem nada a ver com amor, né? Não tem, isso tem a ver com uma cultura de objetificação, de coisificação, de desumanização da mulher e de poder. Né? Feminicídio tem a ver com poder, com posse. Eu acho que esse esclarecimento para a sociedade é importante. Por isso, doutora Renata, que é tão importante denunciar para tentar cessar a violência o quanto antes e evitar que se transforme em uma tragédia? Sim, o quanto antes, mas eu queria falar uma questão que a doutora Patrícia colocou, né, que isso muitas vezes é feito em nome do amor, né? De fato, não existe amor nisso. Na verdade, é um ódio absoluto, né, jogado em cima de uma outra pessoa, absolutamente irracional. Não tem amor nisso. Então, quanto antes puder denunciar e sair dessa relação, melhor. E você já parou para pensar que a violência doméstica pode estar acontecendo bem ao seu lado e você nem percebe? Muitas vezes a mulher sofre tanto controle que não tem como denunciar. A Associação dos Magistrados Brasileiros e o Conselho Nacional de Justiça tem uma campanha muito interessante nesse sentido. Ela mostra uma forma de acabar com a violência silenciosa sem chamar a atenção do agressor. A campanha se chama Sinal Vermelho. Vamos assistir. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Doutora Renata, a gente viu aí que um gesto simples pode salvar uma vida ali. É importante as pessoas ficarem atentas, não é mesmo? Sim. Agora a gente pode pensar aqui, né, o quanto que é difícil para uma mulher fazer uma coisa dessa na própria mão, né? É como se ela tivesse, de fato, escrevendo, né, dizendo, eu estou passando por isso. Isso é alguma coisa que não é simples, demora. Isso demora muito a mulher conseguir processar isso dentro da mente dela e ela conseguir fazer isso. Então, quando ela chega nesse momento, onde ela consegue, de fato, fazer um X, dizer, olha, estou passando por isso, porque é isso que quer dizer isso, né, essa figura. Então, é um momento, assim, realmente, é um momento, assim, eu diria que até emocionante, da gente poder cuidar dessa mulher, né. Doutora Patrícia, antigamente existia um ditado que se dizia que briga de marido e mulher não se metia a colher, mas isso é coisa do passado. Hoje as pessoas têm que denunciar, qualquer um pode denunciar? Qualquer um pode denunciar e é importante porque essa é uma violência que fica entre quatro paredes, né? E a doutora Renata, que tem toda essa expertise, né, muito maior que a minha, evidentemente, na parte psiquiátrica, psicológica, psicanalítica da coisa, muitas vezes o agressor, o feminicida, o agressor doméstico, ele é uma pessoa boníssima, cordial, cordata, bom amigo, boa praça, boa gente. A família não acredita, os amigos não acreditam, ele é uma pessoa que ele é violento da porta para dentro, né? Da porta para fora, é uma pessoa que se dá bem com os amigos e etc. Então, aqueles que tiverem a possibilidade, vizinhos, por exemplo, nessa pandemia aconteceu muito isso, né? A pessoa está ali fechada em casa, quem que consegue ver? Um vizinho que consegue ouvir um grito de socorro, um choro. Eu digo uma coisa, meus amigos, tem que chamar a polícia. Se não for nada, muito que bem, você não fica com esse peso aí nas suas costas. Chamou, minha vizinha vai depois ficar brava comigo, virar a cara. Problema dela, você tentou ajudá-la, tentou ali salvar a sua vida, mas a omissão, né, nesse caso, estão ali brigando, estão ali se resolvendo, isso não é normal, quebrar coisas não é normal, gritos exacerbados não são normais, quer dizer, todo esse cenário que a gente se acostumou
culturalmente, achar que isso faz parte de uma briga de casal, nada disso é normal. Então, todos podem denunciar, e se o crime for de lesão corporal, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, quer dizer que o processo se inicia mesmo contra a vontade da vítima. E eu que sou advogada e trabalho com essa área, estou cansada de ver aquele procedimento padrão de tentar retirar a queixa, né? Quer dizer, vai na delegacia, denuncia e depois tenta retirar. No caso de lesão corporal, não pode, não existe isso, não existe esse procedimento, não pode. Então, o agressor ele pode ser condenado mesmo contra a vontade da vítima, né? Muitas vezes a vítima vai, tenta passar o pano, tenta justificar, e isso não é levado em consideração pelo judiciário. Mas eu acho que é importante ressaltar que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei só punitiva. Por quê? Porque de nada adianta você pegar esse agressor, você joga ele numa cadeia e ele não entende o que ele está fazendo lá. Ele só vai cultivar mais ódio, né, do sistema, das mulheres, da Lei Maria da Penha. Você precisa trabalhar com a agredida e precisa trabalhar com o agressor, a meu ver, também, né, do ponto de vista psicológico. E com os dependentes, com os filhos também, né, com as vítimas indiretas dessa agressão. Por isso, uma coisa interessante é que duas medidas protetivas que foram introduzidas agora na pandemia na Lei Maria da Penha, medidas protetivas que já existiam, afastamento da agredida, etc. Mas foram introduzidas duas que são justamente obrigar o agressor a programa de reeducação ou de reabilitação e acompanhamento psicossocial. Quer dizer, tentar mostrar para esse agressor o que ele fez de errado, que aquilo não é correto, que aquilo que eventualmente ele viu o pai dele fazer com a mãe não pode se reproduzir. Então, eu acho que é preciso mudar mesmo a cabeça de todos os envolvidos nessa situação de violência, né? E a Lei Maria da Penha também cuida disso, não cuida só da parte punitiva, né? E como recuperar a cabeça das vítimas, doutora Renata? Porque a gente sabe que o trauma é grande e muitas vezes a pessoa até deixa de confiar em outros possíveis relacionamentos aí. Como é feito esse trabalho? Esse é um trabalho feito assim de formiguinha, né? É você ir devolvendo aos poucos, né, essa capacidade de amar, essa capacidade de se relacionar, de confiar no outro. Tudo isso é feito através de um processo, né, de terapia, de análise, onde a pessoa vai poder ter uma experiência, né, dentro do consultório, junto com o seu analista, com o seu psicólogo, de restabelecimento dessa situação emocional dela, né? Na verdade, ela não vai deixar de ter esse problema na vida dela, mas ela vai conseguir, de alguma forma, ressignificar isso que ela passou e tentar colocar isso dentro da cabeça dela, dentro de um espaço onde não ocupe todo o mental dela, né? Onde ela possa ter outras alegrias na vida, apesar disso, né? Então, é importante a gente falar que existe vida após uma situação horrorosa como essa, né? Porque, de fato, é uma situação horrorosa. Então, é possível recuperar? Sim, é possível recuperar. Quanto tempo? A gente não sabe, porque cada um tem uma forma de funcionar, cada um tem uma forma de sentir. A gente precisa também entender quais são os processos, né? Quanto tempo que essa mulher experimentou essa situação, quais são os dispositivos dela, né? Quais foram os gatilhos que muitas vezes puderam permitir que ela ficasse tempo demais, ou ela saiu rapidamente assim que percebeu. Né? Então, é uma série de coisas que precisam ser identificadas e analisadas para que essa mulher consiga florescer. E uma coisa importante que a doutora Patrícia falou sobre a denúncia é que existe a possibilidade, né, dos vizinhos, quando tem medo de se envolver com a vizinha e tudo mais, existe a possibilidade de ser uma denúncia anônima. Então, as pessoas não precisam elas não precisam dizer quem são, elas podem simplesmente denunciar. Né? Então, é muito difícil o tratamento de uma pessoa ferida emocionalmente, narcisicamente, dentro daquilo que a mulher quer ser amada, a mulher quer amar, ela quer cuidar. E aí ela se depara com uma muralha na frente dela. Né? Então, restaurar isso é um passo lento, mas é possível. A mulher quer e merece ser amada, né, doutora Renata? Agora, doutora Patrícia, quando ela consegue vencer as barreiras, denunciar, que tipo de apoio legal ela encontra?
A Lei Maria da Penha é uma lei muito, como eu disse, é a terceira melhor lei do mundo, porque ela é uma lei muito abrangente, né? Ela é uma lei que, por um lado, se preocupa com a questão mais imediata, a questão de afastar, por exemplo, o agressor, a questão de impedir que eles entrem em contato e etc. Mas ela também cuida de muitos outros aspectos. Então, ela tem uma parte assistencial forte. A mulher, ela pode pedir, por exemplo, a sua inclusão num programa governamental de ajuda financeira, isso está na lei. Ela, se for funcionária pública, pode pedir remoção, porque muitos, né, em casos radicais, ela precisa fugir, ela pode pedir remoção, ela pode pedir o afastamento do emprego por 6 meses, sem perda do vínculo empregatício, tudo isso ela pode pedir para o próprio juiz da violência doméstica, né? E recentemente tem uma decisão do STJ, inclusive, dizendo que durante o tempo que ela fica afastada por razão de violência doméstica, é equiparado a uma situação de auxílio-doença. Então, ela fica recebendo do INSS também o salário, porque também, senão, ela não tem como viver. Enfim, a Lei Maria da Penha, ela tem uma série de recursos, porque é uma questão multidisciplinar mesmo, né? Ela tem a possibilidade de apoio psicológico para ela, para os seus dependentes, ela tem possibilidade de ir para uma casa-abrigo, se ela não tiver onde ficar ou precisar se esconder. É uma lei muito abrangente e, a meu ver, os ministérios públicos, as defensorias e as varas, os juizados de violência doméstica estão cada vez mais habilitados, estão cada vez mais sabendo como trabalhar e implementar todo esse leque de apoio da Lei Maria da Penha. Aqui em São Paulo nós temos um local que é a Casa da Mulher Brasileira, aqui no centro da cidade, em que a mulher chega, faz a denúncia e já tem um atendimento absolutamente multidisciplinar, né, com psicóloga, com assistente social, com a parte de ML, né, para fazer imediatamente uma perícia, enfim, é uma rede de assistência mesmo. Eu acho que as mulheres precisam acreditar nisso, confiar, se informar sobre isso, porque isso existe e está à disposição delas, né? Tem que usar. Bom, e a gente espera que cada vez menos mulheres precisem usar esse tipo de apoio. Doutora Renata, doutora Patrícia, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Um bom final de semana. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom final de semana a você também. E saiba que você pode rever o nosso jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no YouTube. Nosso canal na TV Justiça é TV Justiça Oficial. Tchau.